Boa tarde, pessoal. Vamos lá começar mais uma aula, né, aqui para vocês, aqui de língua portuguesa. Para quem chegou agora, eu sou o professor Everton. Nossas aulas estão lá no nosso canal que a gente fez para a nossa escola, para a turma de vocês. Tá bom? E nós estamos trabalhando a parte literária, literatura. Né? O que já vimos de literatura, já coloquei para vocês textos literários, não literários. E na aula passada nós começamos a falar sobre os gêneros literários, que eu coloquei para vocês que são três, né? Que é o gênero narrativo, ou épico, o gênero dramático e o gênero lírico. Então na aula passada nós começamos com o gênero narrativo, nós colocamos, eu coloquei para vocês aí alguns elementos da narrativa, né? Que esses textos narrativos eles têm, esses elementos como espaço, tempo, personagens. Então a maioria das narrativas vão ter, não todos, mas pelo menos alguns elementos desses aí que nós colocamos na aula passada. Okay? Então hoje, continuando ainda com esse gênero narrativo, nós vamos ver os tipos de gênero narrativo que eu coloquei aqui chamando de obras, né, do gênero narrativo. Eu coloquei as 6 principais, né? Coloquei a epopeia, okay? Nós vamos ver o conto, nós vamos ver o romance, a novela, a crônica e a fábula. Okay? Então nós vamos ver esses 6 principais aí para vocês. Então a gente vai começar aqui com a epopeia. O que seria, né, uma epopeia? Essa narrativa epopeia. Olha lá, narrativa, como eu sempre falo, né, é aquela história contada. Então, como seria essa história contada no estilo, numa obra chamada de epopeia? Né? A epopeia, vou ler aqui para você a sentença que eu coloquei. Coloquei assim: também chamada de poesia épica ou heróica, é um texto em forma de versos cuja composição consiste de um poema longo. Olha só, é um texto feito em forma de versos, pessoal. Nós temos textos em forma de versos e texto em forma de prosa. Né? O que seria aquele texto em forma de versos? Né? Aquele que a gente tem que não obedece uma norma gramatical. Né? Eu posso iniciar com letra minúscula, eu posso rimar, colocar uma musicalidade. Então, esse é o texto escrito em versos. Né? O texto escrito em prosa é aquele que já obedece a regra da pontuação, a regra gramatical, precisa usar as estruturas, né, corretas das palavras, a pontuação, colocar ponto seguida, vírgula, no lugar correto. Então, parágrafos, né, um texto escrito em parágrafos é um texto em prosa. Mas não é o caso aqui, que a epopeia ela é um texto, né, escrito em versos. Okay? E esses textos escritos em versos diz assim, ó, cuja composição consiste em um poema longo, então é um texto longo. Okay? Vocês vão ver os livros, né, sobre epopeia, são livros bem volumosos, né? Narrativo, geralmente visando sobre feitos de um herói, ou seja, nós temos uma história geralmente sobre um herói ou heróis, né? Sobre acontecimentos históricos ou míticos, sobre elementos considerados como fundamentais a dada cultura. Então, a epopeia, pessoal, geralmente ela envolve um herói, as façanhas desse herói, envolve monstros, envolve deuses mitológicos, né? São características da epopeia. Então eu peguei aqui um pouquinho de um texto, de uma epopeia, né, só para a gente analisar, mas não vou contar tudo, vou deixar vocês com aquele suspense, para vocês terem a curiosidade de ver o final, de assistirem vídeos sobre essa epopeia, ou então de lerem resumos, né, porque o livro é muito longo, né, mas aí, se você estiver disposto a ler, mas eu pelo menos aconselho a ver o resumo. No YouTube tem vários vídeos que contam a história. Ou outro momento também eu posso contar, porque a nossa aula não pode ficar tão longa, né, pessoal? Então, olha só, a epopeia que eu escolhi aqui para a gente ver é a epopeia de Homero, que é esse autor grego, né? Esse autor ou cantor grego, né, como era conhecido. E o nome da obra é Ilíada, pessoal. O que significa Ilíada? A Ilíada vem do grego Ilion, que significa Troia. Né? Então, esse livro ele vai falar sobre a Guerra de Troia. Quem já assistiu aquele filme, né? Troia, esse livro é sobre essa guerra. Okay? Só que antes de iniciarmos a história do livro, né, em si, que é ali a história do 10º ano, né, da Guerra de Troia, iria sobre esse 10º ano da Guerra de Troia, então a Guerra de Troia estava ali no meio, né? A obra ela perpassa ali pelo meio da Guerra de Troia. Mas aí nós vamos ver, eu vou iniciar com o que não está no texto ainda, né? Com mitos, né, gregos que eles contavam antes de iniciar a obra epopeia.
eu vou colocar uma introdução aí para vocês dos mitos até chegar na obra, porque ela já começa com os personagens, né, com esses personagens, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha só, eu coloquei aqui, então, nós vamos iniciar a obra, como eu falei, ela fala de deuses, fala de heróis, né, de monstros. E o deus mais conhecido, né, o deus grego mais conhecido, o rei dos deuses, né, o maior dos deuses, é quem? É Zeus. Okay? Então, Zeus, aquele deus do raio, né, do trovão, não, do trovão é o Thor, né? Então, Zeus, o deus do raio, okay? É casado, né, a esposa dele, quem é a esposa dele? É a esposa, é a Hera, né, que é a deusa da guerra aí, né? A deusa Hera, ok? Então a história vai começar aí com esses deuses. Que nós temos vários deuses, né? Nós temos o Poseidon, nós temos Hades, tem vários outros deuses. Só que eu vou colocar aqui os principais em relação a essa obra Ilíada. Então temos os Zeus, nós temos a Hera, nós temos essa outra deusa aqui que é a deusa Afrodite, né? Que é a deusa do amor. Né? Dia 12 foi dia dos namorados, né? Como foi o dia dos namorados de vocês. Ok? Então, deram presente, receberam presente. A deusa Afrodite. Okay? Nós temos aqui, eu coloquei até a Saori Kido, né, que é dos Cavaleiros do Zodíaco, quem gostava muito, era um desenho que eu adorava, né? Gostava demais na minha infância aí. Que é a Atena, que é a deusa da sabedoria. Okay? A Atena. Nós temos também aqui não é uma deusa, né, mas é uma fada, que é uma fada mitológica conhecida como Tétis, que é uma fada das águas, ela não era uma deusa, né? Ela era uma ninfa das águas, uma fada, que é uma ninfa. Então a história começa o seguinte, pessoal. Tétis era uma moça muito bonita, né? Era uma fada muito linda, que é perfeita de corpo, de rosto. Então vários deuses eram apaixonados por ela. Mas tinha um problema. Olha só, qual era o problema, né? Tinha um mito dizendo que aquele que se envolvesse com Tétis, né, aquele que acabasse, né, e vários deuses eram a fim de pegar a Tétis, né? Então, mas aquele que pegasse a Tétis, né, aquele que ficasse com a Tétis, ele tinha uma maldição. Qual seria essa maldição? O filho que nascesse desse relacionamento, né, o filho que viria a nascer, ele ia destronar o pai. Então, olha só, imagina os deuses ali, né, agoniado ali para pegar a Tétis, mas tinha esse mito, né, essa coisa aí dizendo que aquele que pegasse a Tétis, né, teria o seu trono acabado. Okay? Então, jamais Zeus ou então os outros iam querer se envolver, né? Ficavam com medo em relação a isso. Então, alguém se envolver. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, né, e casaram Tétis com um velho chamado de Peleu, um mero mortal, né? Casaram a Tétis com Peleu porque o filho que viesse a nascer desse casal seria um Zé Ninguém, né? Seria um Zé Ruela, não seria ninguém, já que ela não era uma deusa, né? Então não seria um semideus, porque ela não era uma deusa, né? Dessa maneira eles pensavam, né? E nesse casamento, eu coloquei bem aqui a foto do casamento, né? Nesse casamento foram convidados vários deuses, pessoal. Foi convidado Zeus, Hera, Afrodite, Atena, né? Vários deuses, todos os deuses. Só não convidaram uma deusa, pessoal. Não convidaram uma deusa. Mas por que, né? Não convidaram essa deusa? Está aqui o casamento, então, da Tétis com Peleu, né? E por que não convidaram essa deusa? É a deusa Eris. O que tem essa deusa, né? Essa deusa, pessoal, é a deusa da discórdia, né? Já pensou convidar a deusa da discórdia para um casamento? Não ia ter um casamento, né? Já ia acabar ali. A deusa da discórdia, quando você está com dois amigos, aí um xinga o outro, e diz, não vai deixar? Né? Você fica ali fazendo aquela contenda, né? Jogando um contra o outro. Então, essa era a Eris, né? Ali a deusa da discórdia, causar a discórdia entre as pessoas, né? Então não convidaram a Eris, só que a Eris ela apareceu no casamento, né? Também era uma deusa linda, e ela apareceu no casamento com uma maçã dourada, pessoal, chamada de pomo da discórdia. Ela colocou essa maçã dourada, ela colocou em cima da mesa, né? Ela colocou essa maçã dourada em cima da mesa
E disse o seguinte: essa maçã dourada é para ser dada à mais bela. Olha só o que ela já começa, ela já chegou falando. E lá estavam várias deusas, olha só, estava a Hera, né, que é a mulher de Zeus, estava Afrodite, estava Atena, né? Então ela disse que essa maçã seria da mulher mais bela. E as três, né? Lógico, todas três belas, mas uma quer ser mulher complicada, né? Uma quer ser mais bela do que a outra. E então elas disseram, né, assim, Zeus, para quem é que tu vais dar essa maçã, né? É o maior dos deuses, né? Então para quem é que tu vais dar essa maçã? Aí Zeus, né, disse assim, não me coloca, né? Não me coloca no meio disso aí. Okay? Não me coloca nessa situação que eu não quero nem saber, tá? Eu não sei de nada, todas são belas, eu não quero nem saber. E ia passando, né, ali um camponês, né, pelo casamento, aí pela frente do casamento, chamado de Paris, okay? Chamado Paris, que depois tornou-se o príncipe de Troia. Okay? Paris tornou-se o príncipe de Troia. E chamaram Paris. Né? Zeus chamou, vem cá, vem decidir essa parada aqui, olha só, vem decidir essa situação, né? Me tira aqui desse problema. E chamou Paris, olha, tu vais escolher qual é a mais bela, tu vais dar essa maçã aqui para saber quem é, né, a mais bela. E consequentemente, né, a Hera, né, chegou para Paris e disse, olha, se tu me escolher como a mais bela, tá? Se você me escolher como a mais bela, eu vou te dar vitória na guerra. Olha só, né? Naquela época tinham várias guerras, vários confrontos, né? Entre os lugares, entre as cidades. E ela disse, eu vou te dar vitória na guerra. Toda guerra que você for batalhar, você vai ganhar. Olha o que ela falou para ele. Cara. Impressionante, né? Aí veio quem? Veio Atena, a deusa da sabedoria. Disse, olha, se você me escolher como a mais bela, se você me entregar essa maçã, você vai ter muita sabedoria. Eu vou te conceder sabedoria. Ok? E aí veio a última deusa, né, ali, Afrodite. Olha o que Afrodite falou para o Paris. Olha, Paris, se você me escolher, ok? Eu vou te dar como o amor da sua vida a mulher mais bela. Você vai ter a mulher mais bela. Olha só, o cara ele tinha vitória na guerra. Aqui, ó, né? Vitória na guerra. Ele tinha a sabedoria para escolher e tinha o amor da mulher mais bela. Quem que vocês acham que ele escolheu? Hein? Pensa um pouquinho, né? Homem oh meu Deus, homem é coisa besta, né? Ele escolheu a mulher mais bela. Ele deu a maçã para Afrodite. Okay? Ele deu a maçã para Afrodite. Escolheu a mulher mais bela, Afrodite, e essa disse que ia lhe dar o amor da mulher mais bela. Okay? E aí passou-se os anos, né? Passou-se os anos e Tétis, né, com Peleu, eles tiveram filhos. Então, Tétis, quando eles tinham filhos, a Tétis colocava, né, jogava esses filhos no fogo. Olha só, ela jogava esses filhos no fogo. Né, esse filho ela colocava no fogo, que era para ver se virava mortal. E todos morriam, pessoal, todos morriam. Mas uma vez ela engravidou novamente, aí teve o filho, foi colocar no fogo, mas Peleu a impediu. Então ela pegou e usou uma outra tática, né? Pegou a criança e mergulhou no rio Estinge, que é o rio que vai para as profundezas do inferno de Hades, né? Então ela mergulhou, ela segurou pelo calcanhar da criança, okay? E o mergulhou no rio Estinge. Okay? Então essa criança, o nome dela era Aquiles. Okay? Aquiles, ela o segurou pelo calcanhar, então todos conhecem aquela frase dizendo o calcanhar de Aquiles, né? Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Então, como ele foi banhado, mas ela segurou pelo calcanhar, o calcanhar não foi para dentro do rio. Então, aquela seria a única fraqueza de Aquiles. Ele tornou-se, né, um semideus, aí, né, tornou-se um imortal, né, seria imortal, mas ele tinha aquele pequeno probleminha que seria o calcanhar, que ela não mergulhou no rio Estinge.
ok? E com o passado, e olha só, pessoal, ainda nem começou ainda a obra Ilíada, isso aí é tudo mito que corria ali pelas redondezas, tá? Era tudo mito. E passou os anos, né? E agora sim vamos iniciar a Ilíada, né? Passou os anos e Paris, né? Lembra lá daquele um que escolheu, né? Que teria a Afrodite prometeu para ele o amor da mulher mais bela. Uma certa vez ele era o príncipe de Troia, que ele era o príncipe de Troia, e uma certa vez ele foi uma visita diplomática, né, ali em Esparta, e o rei de Esparta era Agamenon. Era Agamenon, era o rei de Esparta, cuja a mulher era Helena. E Helena, pessoal, era a mulher mais bela do mundo. Olha só, Paris, príncipe de Troia, vai visitar, né, Esparta, cujo rei é Menelau, e a mulher de Menelau é Helena, a mulher mais bela do mundo. Mas a mulher mais bela do mundo, pessoal, é casada. Olha só, aí já tá. Então o que acontece? Paris ele vai raptar a Helena, vai roubar a Helena de Menelau. Olha o Menelau, meu Deus do céu. Então vocês sabem, quando o cara, né, é chifrado, ele fica fica doido, fica doido, como o Menelau ficou. Então, a partir daí, pessoal, é que começa a guerra de Troia. Mas o nosso vídeo está longo, tá? Não vai ser agora que eu vou contar para vocês como essa história vai se desenvolver. Pesquisem, procurem lá no YouTube, procurem, né, no Google aí o final dessa história, sobre a história da Guerra de Troia, Ilíada, que é uma história bem interessante, pessoal. É uma epopeia, é um exemplo de epopeia para vocês entenderem que é aquela história, aquela narrativa com herói, com deuses mitológicos, com monstros. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos parar por aqui. Eu vou postar atividade ainda para vocês a respeito de uma outra obra do gênero narrativo. E até a próxima, pessoal. Valeu!